Tá legal? Eu acho que é isso aí por hoje. Deus abençoe vocês. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês, amém? Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, essa noite. Obrigado a todos que oraram pela viagem a Campo Mourão, né? Passei uma semana com os alunos e foi muito especial. A gente falou sobre muita coisa importante, sobre ministério. E foi muito bom rever o nosso pessoal que está lá, né? Muito bem. Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos dar sequência ao nosso estudo do Evangelho de Lucas. O tema do nosso estudo é Jesus, o homem perfeito. O versículo-chave é Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E há 3 semanas nós estudamos o nascimento do Senhor Jesus, né? Falamos sobre o nascimento do Salvador dos pecadores. E vimos um pouco sobre o mundo, como era o mundo em sua época. Essa noite nós vamos estudar dos versículos de 21 a 52, do capítulo 2 de Lucas. E o tema da mensagem de hoje é filiação, fé, obediência e crescimento. Filiação, fé, obediência e crescimento. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor, Deus. E nossos corações vêm ávidos por ouvir a Tua voz, Senhor. Cremos que quando nós estudamos a Tua palavra, o Teu Espírito Santo trabalha em nossos corações. O Senhor fala conosco, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, a fé que nós precisamos para obedecer a Tua palavra, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade para que a gente possa crescer, ó Deus, crescer em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Queremos florescer e frutificar para a honra e glória do Teu santo nome. Então, vem nos dar esse crescimento essa noite, ao nós nos abrimos para receber a Tua maravilhosa palavra, Senhor. E que Teu Espírito Santo tenha liberdade de nos tratar essa noite. Nós consagramos, ó Deus, todo esse tempo, Senhor, como nós já fizemos com todo esse culto, mas especialmente esse momento. Leva cativo, Senhor, todo pensamento à obediência de Cristo, Senhor, e traga a todos os corações, ó Deus, a Ti essa noite. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Filiação, fé, obediência e crescimento. É o que nós vamos ver nesses versículos do 21 ao 52. Esses versículos falam, irmãos, dos primeiros anos de vida do Senhor Jesus. É claro que Lucas ele faz um resumo, né, da infância e da pré-adolescência do Senhor, da juventude do Senhor, mas nós cremos que a palavra de Deus nos dá as informações que nós precisamos para o nosso crescimento. Então, presta atenção no que a palavra de Deus tem a nos dizer hoje. Lucas 2:21 diz assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Observem comigo que o 8º dia para o judeu, né, ou toda criança do sexo masculino, ao 8º dia ela precisava ser circuncidada. E essa circuncisão era uma lei que eles observavam de acordo com a lei que Deus havia dado a Moisés no Antigo Testamento. Então, no 8º dia, havia esse corte no prepúcio da genitália masculina, e isso se chamava circuncisão. Isso era uma aliança, era um pacto, era um modo de Deus, o modo que Deus escolheu, né, para estabelecer um símbolo que lembrasse o povo dele da fidelidade dele, ou da soberania dele. Hoje, essa circuncisão, né, para nós cristãos, ela não é externa, né, no nosso corpo físico, mas é uma circuncisão feita pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração. Então, esse símbolo mostrava exteriormente, né, para todos que quisessem saber que aquele povo era uma nação separada para Deus, separada por Deus para a glória de Deus.
E hoje todos nós que cremos no Senhor Jesus, a nós foi dado o Espírito Santo para habitar dentro de nós. E essa é a separação, né? É aí que nós entendemos e temos o poder que não vem de nós, mas de Deus, para viver como um povo separado para a glória de Deus. Então era isso que acontecia. Ao 8º dia, então o menino Jesus foi circuncidado, né, como todo o menino judeu, e foi dado o nome de Jesus a ele, assim como o anjo tinha falado para Maria. Vocês lembram disso? O nome de Jesus significa o Senhor é salvação, ou o Senhor salva. E em hebraico se diz Yeshua. Então Yeshua em hebraico, Jesus é o nome grego, e em português é Josué, né? Não é tão engraçado, né? como é em grego, né? Mas nós chamamos pelo seu nome em grego, Jesus. E aí está, a circuncisão é o símbolo da aliança de Deus com Abraão, isso se encontra no capítulo 17 do livro de Gênesis. Israel é o povo separado para Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo nos conta na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículos 28 a 29. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física, não. Judeu é quem o é interiormente, circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Infelizmente, para o judeu, ele se orgulhava por ser o povo da incircuncisão. Ele até debochava dos gentios, falando que, esses são os incircuncisos. E quando eles falavam, esses são os incircuncisos, eles queriam dizer, essas são as lenhas para o inferno, né? Esse é um povo que não tem nada a ver com Deus, não faz parte de Deus. Então, louvado seja Deus que em Jesus Cristo, Ele opera em nós essa circuncisão no coração pelo seu Espírito. E assim Ele nos separa para a honra e glória do seu nome. Amém? Então, nosso orgulho não é nada físico que nós podemos fazer. Mas graças a Deus, né, se nós podemos nos orgulhar de alguma coisa, nos orgulhamos em Cristo Jesus, pelo seu infinito amor e perdão demonstrado para nós naquela cruz. Amém? E graças a Deus pelo Espírito Santo que habita em nós. Lucas capítulo 2, versículo 22 agora. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então, após a circuncisão, havia um período para o menino, né, de 33 dias, né, completando 40 dias ao todo para esse processo de purificação que a mulher ela precisava passar. Se fosse uma menina, seriam 80 dias, era o dobro. Mas 40 dias, ela não podia entrar no templo porque eles estavam nesse período de purificação. Completado esse tempo, esses 40 dias, então o que José e a Maria fizeram? De acordo com a lei de Moisés, eles levaram a criança, Jesus, para apresentá-lo ao Senhor. Então, eles levaram o Senhor no templo, tá? Isso foi 40 dias depois do seu nascimento. As cerimônias de circuncisão e purificação eram necessárias como um lembrete de que nós somos pecadores. Mas vem cá, Jesus, ele não nasceu de semente humana. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, ele não precisava passar por esses rituais, não é verdade? Por essas cerimônias, porque essas cerimônias nos lembram de que nós somos pecadores, mas ele não cometeu nenhum pecado, ele não nasceu em pecado, mas ele desde cedo, desde que nasceu, ele se identificou conosco, ele se identificou com os pecadores. Esse é o nosso Senhor Jesus, bom? Então ele poderia ter sido isento desses rituais, mas ele escolheu não fazer. E nós vemos mesmo como o bebê se identificando com nossos pecadores, e mais tarde ele vai mostrar isso através do batismo e da cruz, né, principalmente. Olha o Salmo 51:5 que diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Então nós nascemos pecadores, né? Pecador não é alguma coisa que a gente faça para se tornar, mas é simplesmente que a gente simplesmente nasce, né, sendo pecador. Então, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por amor a nós. É o que a palavra de Deus nos diz. Lucas, capítulo 2, versículo 23. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Então, Jesus era o primogênito, né, e ele foi consagrado ao Senhor. E isso está, quando diz aqui no versículo 23... como está escrito na lei do Senhor, ele se refere a Levítico 12, de 2 a 4, e eu vou ler para vocês.
Diz assim: diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado, então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias da purificação. Então foi exatamente... José e Maria, eles eram muito tementes a Deus. Eles guardavam, né, a lei do Senhor e praticavam com o coração, né, correto diante de Deus. E eles fizeram exatamente o que a lei requeria deles. Gálatas, no Novo Testamento, capítulo 4, versículos de 4 a 5, nos diz o seguinte em relação à lei. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, olha só, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Então, o Filho de Deus, Jesus, Deus enviou ele para que, nascendo debaixo da lei, sendo Deus em carne, ele pudesse nos redimir, nos resgatar do domínio e da condenação da lei. E foi exatamente isso que ele fez, para que assim nós recebêssemos o quê? Que status? De filhos de Deus, filhos adotados por Deus. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Versículo 24: e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então, José e Maria levaram o menino Jesus para consagrá-lo ao Senhor, e a consagrá-lo ao Pai, né, a Deus. Só que a lei pedia que se fosse um menino que oferecesse um cordeiro, né? E eles não tinham condição, mas a lei ela abria essa exceção. Caso a pessoa não tivesse condição de entregar um cordeiro, Jesus era o cordeiro, né? O casal, né, pobre poderia oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e essas foram as ofertas de José e de Maria. Né, eles consagraram Jesus, trazendo 2 rolinhas no dia da sua consagração. Era o que eles chamavam da oferta dos pobres. Então, e uma coisa importante para ser considerado é que tudo isso aconteceu antes dos sábios do Oriente vir visitar Jesus, porque os sábios do Oriente, vocês sabem, né? Mateus conta para a gente. Eles trouxeram presentes caros para Jesus. E se José e Maria tivessem esses presentes na hora, com certeza eles, né, seriam mais do que felizes de comprar um cordeiro para poder apresentar ao Senhor. Mas é que realmente isso aconteceu depois desses acontecimentos. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então agora Lucas apresenta para nós uma pessoa nova, Simeão. Apesar do texto não falar, aparentemente ele era um ancião, uma pessoa bem avançada em idade, mas que ele estava ali no templo, diz aqui, que ele era um homem justo e piedoso. Isso quer dizer, se falar do caráter dele de temente a Deus. Ele era um homem que temia Deus e buscava a Deus. E diz aqui também que ele esperava a consolação de Israel. Isso se refere a essa promessa que Deus havia dado no Antigo Testamento de que ele enviaria o Messias, o Salvador do mundo. Então, como um bom judeu temente a Deus, ele aguardava por essa consolação de Israel, o momento que a nação de Israel seria redimida, seria resgatada por Deus, e que o ungido de Deus viria libertar seu povo. E diz aqui também que o Espírito Santo estava sobre ele. Então, nós sabemos que como igreja, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja do Senhor, mas até esse momento o Espírito Santo ele vinha sobre algumas pessoas, né, em determinadas situações. E era exatamente o que tinha acontecido aqui. O Espírito do Senhor estava sobre esse homem Simeão. E é claro que aqui diz que ele estava no templo. Isso quer dizer que no momento que José e Maria levaram Jesus para consagrá-lo, eles encontraram Simeão ali. E é claro que ele foi movido pelo Espírito Santo para estar ali. Mesmo que, através do nascimento de João Batista, as pessoas estavam já cientes de que, olha, o Messias está para vir. E teve os pastores, depois que Jesus nasceu, que saíram anunciando para todo mundo
que o Messias havia nascido. Então, haviam rumores de que o Salvador do mundo já estava no mundo, mas é importante ficar claro para nós que foi o Espírito Santo quem conduziu ele ali, não os rumores ou os boatos. E a oração dele, que era uma oração muito conhecida para um judeu, né, que eu possa ver a consolação de Israel. E essa oração de Simeão foi respondida no momento que ele viu Jesus ali bem na frente dos olhos dele. A resposta de Deus, ali estava a consolação de Israel. Versículo 26, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então ele sabia, olha que lindo isso, gente. Simeão sabia, porque o Espírito Santo do Senhor já havia revelado que ele não morreria até que ele visse o Messias, até que ele visse o Salvador. É o Cristo, né? E aí ele estava vendo, então a promessa de Deus a ele estava sendo cumprida. E algo importante para a gente pensar nesse versículo 26 é quão importante é para nós, irmãos, ver Jesus antes de morrer, não é? Quão importante é para nós ver Jesus antes de morrer? Fundamental, né? É fundamental ver Jesus antes de morrer. Então, o que aconteceu com ele? Nós sabemos o quão especial é. Lucas 2:27 diz que, movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Então, movido pelo Espírito, ele estava lá no momento que José e Maria levaram Jesus para ser consagrado no templo. E gravem isso, movido pelo Espírito. A palavra de Deus fala que nós devemos andar segundo o Espírito Santo de Deus. E aí eu pergunto, você sabe o que é isso? Ser movido pelo Espírito? É você ter um relacionamento com Deus tal que o seu coração é sensível à voz do Senhor. E você ora ao Senhor, né? E você, sabe, orar sem cessar, você tem uma comunhão íntima com o Senhor, que não é um relacionamento religioso. Você não ouve a Deus somente quando você vai à igreja. Você fala com Deus constantemente, diariamente, na sua casa, no seu trabalho, dirigindo, lavando louça. Você tem comunhão com Deus. E quando você tem comunhão com Deus, você está aberto à voz do Senhor. E quando você está aberto à voz do Senhor, é fácil de ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, se desejamos experimentar o melhor de Deus, nós devemos pedir pelo poder e a direção do Espírito Santo em nossas vidas, quando? Diariamente, amém, diariamente, é isso aí. Se nós queremos experimentar o poder de Deus nas nossas vidas, nós precisamos pedir o poder e a direção de Deus diariamente. Lucas 2:28, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, então olha o que Simeão faz, quando os olhos dele param em Jesus, naquela criança, que ele sabe que é a consolação de Israel, que é o Messias prometido por Deus, ele o toma em seus braços. E isso mexe com a gente, né? Ele o tomou. E eu penso no reino de Deus, eu penso na salvação de Deus. Eu lembro dos versículos da palavra de Deus que fala que o reino de Deus é tomado pela força. Ele tomou aquela criança. E eu lembro o que a palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus nos foi dada por esse amor de Deus, para que nós pudéssemos recebê-la pela fé, para que nós podemos receber o perdão dos nossos pecados. Quando as pessoas brincam, recebe Jesus, né? Ele que nos recebe, mas nós recebemos o perdão dele, nós recebemos o amor dele, e isso nos liberta, isso nos salva, isso nos torna filhos amados de Deus, e isso é poderoso demais, meu irmão. Então, Simeão, ele pegou Jesus nos seus braços, ele tomou aquela criança, como quem estava tomando posse da vida eterna. Irmão, Jesus Cristo é a vida eterna. Se você quer viver eternamente, você precisa crer nele. Você precisa receber o perdão dele. Você precisa ter ele habitando no seu coração. É isso que o torna filho de Deus. É isso que salva você. E Simeão, ele faz uma coisa que é própria de todos que recebem a salvação de Deus. Ele louva a Deus. Ele vai fazer um cântico de louvor a Deus. É impressionante para mim quanto as pessoas, na palavra de Deus, quando elas recebiam Jesus, elas se encontravam com Jesus, elas louvavam a Deus imediatamente. Porque isso
é o natural, é o que deve acontecer quando a gente conhece Jesus. Nós nunca mais somos os mesmos. É impossível permanecer o mesmo depois que você conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E esse cântico que ele faz é um cântico conhecido como Nunc Dimittis, que é a versão latina, né, da Vulgata para esse cântico, que tem as duas primeiras palavras, que é agora despede, porque Deus havia prometido para ele que ele não morreria antes de ver a salvação, o Salvador. Ele faz esse cântico: agora você pode me despedir, Pai, eu posso partir agora porque meus olhos já contemplaram a tua salvação. Então é um cântico. E a gente vai ler agora do versículo 29 ao 32, o cântico de Simeão. Diz assim: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Então agora ele poderia partir, porque a promessa de Deus havia se cumprido sobre a sua vida. E é isso, ele estava pronto, agora sim ele estava pronto. E o cântico dele é um cântico de salvação. Você veja que ele fala luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. Deus sempre intentou salvar o mundo todo através do Messias. Nunca foi a intenção de Deus limitar a salvação apenas a Israel. E se você faz nota, esse é o quinto cântico de Natal que Lucas apresenta. Primeiro, a gente viu Isabel louvando, depois a gente viu o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o coral de anjos cantando quando Jesus nasceu, né, ali diante dos pastores, e agora o quinto e último cântico de Natal, que é o cântico de Simeão. E a imagem que ele passa nesse cântico é como se Deus tivesse falado assim: Simeão, eu quero que você monte vigília essa noite. E ele ficou de vigília, né, de vigia durante toda a noite, e esperando o nascer do sol. E agora o dia tinha chegado, né? O dia havia amanhecido, os olhos dele podiam contemplar o sol, né? O sol da justiça. Jesus Cristo, o Salvador, estava ali diante dos olhos dele, e agora ele podia descansar da sua vigília. Então é essa a imagem que o seu cântico passa para nós. Veja como sempre foi a intenção de Deus salvar o mundo através do Messias. Profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 6, ele diz o seguinte: para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Então, sempre foi o coração de Deus que o mundo todo fosse salvo, não só os judeus, mas todos os gentios, todos que não são judeus, sejam salvos. Versículo 33, o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. É claro que José e Maria, eles ficavam admirados, porque tudo para eles era muito novo, né? Imagina, Maria recebeu o anjo falando: você vai ter um filho, né, sem conhecer homem algum, e ainda virgem você vai dar à luz a essa criança, você vai pôr o nome dele de Salvador, o Senhor salva, e ele vai ser o Salvador, ele é o ungido de Deus. E por mais que Maria acreditava naquilo, aquilo estava acontecendo com ela, né? A palavra de Deus vai nos contando que à medida que o tempo ia passando e as coisas iam acontecendo, ela ia guardando aquilo no coração dela, ela ia meditando sobre aquilo, querendo entender aonde aquilo ia dar, né? O que ia acontecer, afinal de contas. Então a gente pode imaginar o misto, né, de emoções no coração de José e Maria quando eles ouviram aquele ancião louvando a Deus, né, tomando aquela criança, abençoando eles. Isso devia ser muita emoção, né, muita emoção. E não importa o quão bem você conhece Jesus, há algo especial em ver alguém conhecê-lo, né? Você já reparou isso? Não tem nada igual, né? Quando você vê alguém falando de Jesus, ou conhecendo Jesus, ou adorando Jesus. É lindo demais, né? É lindo demais. Ver a intimidade que as pessoas têm com Ele. É especial.
Versículo 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição. Então, no versículo 34, Simeão ele tem uma palavra profética para Maria. E em relação a Jesus, aquela criança, ele fala que aquele menino, ele está destinado, o destino dele é causar a queda e o soerguimento de muitos, quer dizer, queda e ascensão de muitos. Muitos vão cair e outros vão ser levantados. E muito parecido ainda, né, esse contraponto, ele fala, ia ser um sinal de contradição. Um sinal no sentido de um milagre, porém rejeitado por muitos. Ele vai ser um milagre de Deus, ele vai ser a bênção de Deus em carne, mas muitos o rejeitarão. Então, essa contradição e é importante. Então, quando ele fala em queda e ascensão, o soerguimento, ele está se referindo ao Pedro que se arrependeu enquanto Judas se enforcou. Ele está falando do ladrão da cruz que acreditou nele enquanto o outro blasfemou. E de todos quanto Jesus ele foi rejeitado, enquanto para outros acreditaram nele. Ele é como um imã, atrai uns e repele outros. É exatamente isso que Jesus é. E um sinal de contradição, esse milagre que muitos vão rejeitar, é como uma pedra. Jesus ele é tanto a pedra de salvação, que a palavra de Deus nos fala, como a pedra de tropeço para outros. Então, é melhor cair sobre essa pedra e ser quebrado e curado por ela, do que ter essa pedra caindo sobre nós e sermos despedaçados, não é verdade? Então, esse é Jesus. Ele estava falando sobre quem vai ser Jesus, né? Ele vai dividir. Jesus, no Evangelho de Lucas nos fala que Jesus falou, olha, eu vim atear fogo na terra e esse fogo já está rolando, né? Já começou a pegar fogo e a gente sabe disso. Versículo 35, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Então, até hoje, né, aquilo que nós falamos de Jesus, quem é Jesus para nós, é o que define de que lado da moeda a gente está. Quem é Jesus para você? A tua resposta define se Jesus é para você uma pedra de salvação ou uma pedra de tropeço. Quem é Jesus para você? Ele fez essa pergunta uma vez para os seus discípulos, quem é Jesus para você? Quem eu sou para você? O que as pessoas dizem que eu sou? Não é? Quem é Jesus para você? Isso define de que lado você está, porque em Jesus não existe área cinza, não existe estar em cima do muro, ou é ou não é, ou crê ou não crê, ou serve ou não serve, não existe estar no meio com Jesus, louvado seja o Senhor. E ele fala ainda para Maria, quanto a você uma espada atravessará a sua alma. É claro que ser mãe do Messias era um chamado difícil. Chamado muito difícil. Era importante que Maria soubesse que ser mãe do Salvador do mundo não seria nenhum mar de rosas, né? Mas pelo contrário, seria um privilégio e também um grande fardo. Possivelmente nenhum outro ser humano agonizou tanto com a rejeição e o sofrimento de Jesus quanto a sua mãe. Contudo, sem minimizar a devoção de Maria, né, a dor pessoal que ela tinha por ele, nós não podemos considerar de forma alguma que o sofrimento de Maria, né, por Jesus é parte da obra redentora do Senhor. Não é parte da obra redentora de Jesus, porque só Jesus poderia salvar o mundo dos seus pecados. Amém. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ele se entregou para resgatar todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Versículo 36. Agora Lucas nos apresenta uma outra anciã, uma outra pessoa, que também estava ali no templo, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, era muito idosa e tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então, Ana, muito idosa, estava no templo, veio da tribo de Azer, se mudou para o templo e ficou ali. Ela só esteve casada com seu marido durante quanto tempo? 7 anos apenas. E
ela estava ali no templo. Versículo 37. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Olha só. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Então essa era a forma dela adorar o Senhor, através de suas orações e do seu jejum. E ela buscava Deus e tinha um coração sensível à voz de Deus, e por isso Deus a usava com o dom de profecia. E algumas coisas importantes para a gente considerar em relação a Ana, né? Ela esperava pelo aparecimento do Messias também. E você veja, gente, como Deus é fiel. Essas pessoas de idade, né, aguardavam com tanta fé e tanta sinceridade a resposta de Deus para aquela nação. Eles levavam tão a sério, né, as promessas de Deus, que Deus, de uma maneira muito especial, Ele nos faz saber que Ele não os decepcionou, né? Que valeu a pena essas pessoas, porque são pessoas, por que elas estão aqui, sabe? São muito especiais, porque elas esperaram no Senhor e alcançaram o que esperavam no Senhor. E isso para nós é um encorajamento, isso para nós é muito lindo ver o quanto Deus se importa quando nós cremos. Não há nada, meu irmão, que agrade mais a Deus do que a fé. Sabe, tanto Simeão como Ana são exemplos para nós de que, olha, como vale a pena esperar no Senhor. Olha, aqueles que esperam no Senhor não serão decepcionados. Quando a nossa esperança está no Senhor, nós não vamos ser decepcionados. E essa mulher, ela também pôde ver com seus olhos o Salvador do mundo. Alguma coisa também importante, que ela era uma viúva, ela passou tanto tempo viúva, ela ficou mais tempo viúva do que casada, e ela ainda assim não era amargurada, né? Ela não era amargurada, ela pelo contrário, ela adorava o Senhor, ela orava, era uma mulher de oração, uma mulher de jejum, ela amava o Senhor, e ela também, apesar da idade, ela tinha esperança. Isso não fala muito aos nossos corações? Apesar da idade, ela tinha esperança, né? Nossa, isso é demais. O nome Ana significa misericordiosa ou cheia de graça também. Versículo 38. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha, além de tudo isso, ela também era uma evangelista. Ela falava de Jesus para todos, né, que esperavam a redenção de Israel. Então ela começou a falar do Senhor Jesus a todas aquelas pessoas ali do templo. E vejam que ela chegou naquele exato momento. Então isso aqui é lindo, porque em Cristo não existem coincidências, né? É tudo cristocidência, porque ali no momento que Maria chegou com José, já colou Simeão, depois a Ana, né, e todo mundo. Eu fico imaginando Simeão, porque ela começou a dar graças a Deus. Imagina Simeão louvando a Deus, e aí a Ana chega louvando a Deus. José e Maria ficaram sem entender nada, né? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Quem é essa criança? Meu Deus, e qual vai ser a próxima, né? O que vai acontecer agora? Acho que eles já ficavam na expectativa do próximo slide, né? O que vai vir agora? O que Deus vai fazer com essa criança? E ela contava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Versículo 39, depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. Sabe que Jerusalém ficava no sul de Israel, e eles moravam em Nazaré, no norte, na região da Galileia. E era uma viagem de 150 quilômetros aproximadamente, né? Para quem não tinha um automóvel, nem um avião, né? Era duro, né? Era pesado. Mas veja que diz aqui que eles fizeram tudo o que era exigido pela lei do Senhor, mostrando novamente o temor deles ao Senhor, esse temor sadio, esse temor de amar a Deus e não querer perder nenhuma das suas bênçãos. Esse era o coração de José e Maria. E aí eles voltaram para sua cidade, Nazaré da Galileia. Versículo 40. Lucas agora ele resume toda a infância de Jesus nesse versículo. Ele fala que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, o que Jesus fez enquanto criança? Ele cresceu e se fortaleceu, tanto fisicamente como espiritualmente. Ele não era com 5 anos de idade onisciente, né, de todas as coisas, mas para uma criança de 5 anos, ele era
ele tinha um entendimento perfeito e adequado para uma criança de 5 anos. E assim, a cada fase da sua vida, ele estava ali excelente, crescendo em sabedoria e crescendo na graça de Deus. Isso é muito importante. Há muitas pessoas que se perguntam o que Jesus fez durante a infância. Há muitos evangelhos da infância, né, que não são bíblicos, tá? Desculpa falar, mas aquele negócio de Jesus fazer, né, uma pomba da terra e curar as pessoas com uma gota d'água, quando ele era criança, né? Então, todas essas coisas, se vocês nunca ouviram, também não faz diferença nenhuma, mas são os evangelhos da infância que chamam, mas que não são bíblicos, tá? São coisas assim que as pessoas inventam por curiosidade, né? E fala que Jesus batia a palma e já acontecia, um passarinho era criado, alguma coisa assim. Mas eram muitas coisas assim. A palavra de Deus não fala nada disso, pelo contrário, a palavra fala que ele era uma criança. Ele era uma criança, tá bom? O primeiro milagre dele foi só depois que ele começou seu ministério mesmo. Em nenhum momento, Jesus, ele usou dos atributos divinos para benefício próprio ou para fazer, né, alguma tolice assim. Então, ele era só uma criança. É interessante que, através dessa passagem, você vai descobrir que, como Lucas ele tem esse cuidado de passar para nós, que Jesus também foi se descobrindo, né? Ele foi entendendo aos poucos quem ele era e o chamado que ele tinha, que ele era filho de Deus e que ele havia nascido para a cruz, para pagar o preço dos pecadores. Isso não era alguma coisa que ele já sabia de imediato, foi alguma coisa que ele cresceu em entendimento. É tremendo isso. O bom prazer de Deus estava nele, por isso ele crescia diante de Deus e dos homens. Mas Lucas ele conta uma história de 12 anos, quando Jesus tinha 12 anos para nós, e a gente vai ver essa história agora. Mas antes da gente ver, é importante lembrar que para todos os pais que criam seus filhos no temor do Senhor, né, ensinando a palavra, você está fazendo exatamente o que Deus está falando. E Deus, a graça de Deus é sobre a sua vida. Você vai ver seu filho. É um trabalho árduo, né, porque parece que você quer ver o resultado amanhã, e o resultado não vem imediatamente, né? Mas eu quero dizer para você simplesmente continuar. Continue sendo fiel, continue semeando a palavra de Deus no coração dos seus filhos. E a palavra de Deus não mente, né? Lá mais tarde, ele não vai se desviar, ele vai saber. Tudo que você semeou agora, você vai colher, ele vai colher na vida dele mais tarde, né? E você pode descansar em Deus, porque ele é fiel para fazer o resto. Tudo que você tem que fazer agora é ser fiel a Deus e semear a palavra dele, que Deus vai cuidar do resto, amém? Olha só, Lucas 2,41. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, novamente, falando, né, desse coração temente, piedoso de José e Maria, todos os anos eles iam a Jerusalém. Eles faziam essa viagem de 150 quilômetros, né, em romaria, em peregrinação, para as festas, né, em Jerusalém. E a festa da Páscoa era aquela festa que, se você tivesse que escolher entre qualquer outra, você ia escolher a festa da Páscoa, era a mais importante no calendário judeu. Então, de acordo com Deuteronômio 16, os judeus deveriam ir 3 vezes por ano a Jerusalém para adorar numa dessas festas. E se eles pudessem, que nem todos tinham condições, eles levavam a esposa e a família inteira, tá bom? Então, imagina que assim, a família toda, né, nessas caravanas. Versículo 42. Quando ele completou, Jesus, 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Então, veja que quando Jesus fez 12 anos, eu quero que você grave esse número, 12 anos, porque era importante essa idade para um menino judeu. Quando Jesus completou 12 anos de idade, como de costume, eles foram à festa da Páscoa. E aí o que acontece? Versículo 43. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Então a festa da Páscoa durava 7 dias. E estava lá José, a Maria, os familiares todos, né, todo o pessoal estava lá na festa. E acabaram indo embora e deixando Jesus para trás, né? Jesus ficou que eles nem perceberam. Eles realmente não sentiram falta, então eles foram.
Aí no 44, Lucas diz o seguinte: pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Então eles andaram um dia inteiro quando eles começaram a procurar Jesus. Não vamos culpá-los de negligência infantil, né? Porque vocês precisam entender que assim era um grupo grande, né? E eles faziam da seguinte forma: os homens, as mulheres e as crianças iam na frente, os homens iam atrás, os mais velhos, os mais novos, as mulheres iam, né, dando o ritmo da coisa. E uma criança de 12 anos, ela podia estar tanto com os homens, né, lá atrás, como com as crianças e as mães lá na frente. Então, ele podia transitar de um grupo para o outro, e cada grupo ia pensar o quê? Ele deve estar com a mãe, ele deve estar com o pai. E os parentes tinham esse hábito de um olhar os filhos dos outros, porque era muita criança. Muito bem. E aí, então, versículo 45. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Então imagina, eles andaram um dia inteiro, sentiram falta de Jesus e aí, vamos ter que voltar. Eles andaram mais um dia inteiro de volta. 2 dias se passaram só andando, para chegar de novo em Jerusalém. Agora vamos lá, o 46. Depois de 3 dias o encontraram, ou seja, depois que eles chegaram, eles passaram mais um dia procurando Jesusinho. Aí eles não encontraram, aí eles encontraram o menino Jesus no templo, finalmente, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Então, olha só, gente, com 12 anos de idade, Jesus estava lá no templo, sentado com os professores, os mestres, fazendo perguntas, né? E era uma coisa assim impressionante, porque Lucas ele faz questão de colocar isso para nós. Mas antes a gente pode saber que o seguinte: o Sinédrio, que era a liderança, né, dos judeus ali religiosos, eles se reuniam na festa da Páscoa justamente para isso, depois da festa, para responder perguntas teológicas para as pessoas, né? E Jesus ele não perdeu a oportunidade, ele estava lá perguntando, ele queria saber, e as respostas que ele dava eram surpreendentes a todos. Olha só o que Lucas fala no versículo 47. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Então, o menino Jesus estava dando baile lá nos mestres, e eles estavam todos admirados, eles estavam impressionados com o entendimento daquela criança e com as respostas que ele era capaz de dar a elas. No versículo 48 diz que quando seus pais o viram, ficaram perplexos, né? Desorientados, né? Não sabiam o que fazer. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Imagino que deviam estar mesmo, né? Porque afinal de contas a consciência dela pesava que ela perdeu o Messias, o Salvador do mundo. Coitada da Maria. Não vamos pôr esse peso sobre ela. Mas eles estavam realmente aflitos procurando a criança, né? E ela dá essa repreensão suave de mãe, né? Uma mãe, qual a mãe que não ia falar isso, né? No mínimo, né? Filho, como é que você me apronta uma dessas? Você sabe quanta gente andou atrás de você? Versículo 49. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Então a resposta de Jesus ela é muito lógica, ela é muito pertinente. Ele responde com uma pergunta, e ele responde e fala assim: mãe, mas por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Isso também pode ser traduzido como: você não sabia que eu já tenho idade para começar a aprender o ofício do meu pai? Porque é exatamente isso que uma criança de 12 anos, um judeu de 12 anos fazia. Ele começava a aprender o ofício do pai dele. É claro que ele aprendeu o ofício do José na carpintaria e cuidou da família quando José morreu. Mas ele estava começando a entender, ou ele já sabia quem ele era como filho de Deus e qual a missão que ele teria para fazer. Então o que ele fez? Obviamente, ele começou a se aprofundar no ofício do Pai Celestial. Então, eu estou fazendo exatamente o que eu devo fazer, né? Eu não mereço uma repreensão, porque eu estou corretíssimo. Eu estou aqui aprendendo com os mestres da lei, estou aqui fazendo exatamente o que eu vim fazer. Estou cuidando dos negócios do meu pai. E isso foi uma repreensão
suave para José e Maria, né? Porque eu fico imaginando, está na pele de José e Maria, né? Porque quando Maria fala seus pais, seu pai e eu, é claro, é óbvio, Lucas ele fala seus pais, então é óbvio que José, para Jesus, ele era o pai humano, né? O pai terreno dele, e tanto para José também, ele era o filho mais velho que ele tinha, apesar de José e Maria ter mais 4 filhos homens e 2 mulheres, Jesus era o primogênito dele, essa adoção de filho. Então, a preocupação era a mesma, né? Porque quando eu parei para pensar, se colocando no lugar do José e da Maria, eu falei assim, tá bom, mas esse daqui é o Salvador do mundo, mas quem está trocando a fralda sou eu, né, agora. Ele está chorando, está com cólica. Então, assim, todo esse cuidado eles tinham que dar, todo esse cuidado eles tinham que estar ali para eles. Então, eles tinham um cuidado de pai e mãe normal. E para eles, humanamente falando que eles não eram perfeitos, era muito difícil eles saberem até onde ia esse limite, né? Até onde eu posso fazer e o que eu não devo fazer, até onde eu devo cuidar e até onde eu devo soltar. E eles tinham essa preocupação também. E eles estavam ali aprendendo com Jesus que talvez agora fosse a hora deles, José e Maria, entender. Agora esse menino já sabe quem é. E sabe o que vai fazer, né? Então, para eles foi muito rico isso, foi um aprendizado e tanto. Mas é interessante que no versículo 50, Lucas, ele solta essa, mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então, é tipo assim, tá bom, Jesus, a gente entende uma parte, mas você é nosso filho, vamos embora, vamos para casa agora. Eles não entendiam totalmente o que Jesus estava falando para eles. Foi bem devagar, foi bem difícil. Na verdade, foi bem difícil. Versículo 51. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Eu ouvi que esse foi, na verdade, o primeiro milagre de Jesus, né? Com 12 anos, ele foi obediente aos seus pais. E espero que todos os pré-adolescentes e adolescentes sejam obedientes que nem Jesus, né? Ele foi para Nazaré e era obediente a seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração, né? Então, ela estava meditando, aprendendo, considerando, ponderando. Meu Deus, me ajuda a saber lidar com tudo isso, né? E a gente sabe que cada vez mais a dor de Maria, ela foi aumentando até ver o filho dela na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, de toda a humanidade. Mas veja só, o conhecimento de quem ele era não o tornou o quê? Orgulhoso, né? Mesmo o fato de Jesus saber que ele era o Filho de Deus, né? Ele era Deus em carne, não fez uma pessoa orgulhosa, arrogante, né? Mas pelo contrário, ele se submeteu aos seus pais terrenos, né? Imperfeitos, e a toda a autoridade. Jesus continuava obediente. E algo interessante, no reino de Deus a autoridade é submissão. É só no reino de Deus que a autoridade é submissão, né? Há um livro tremendo que é os 10 princípios poderosos para o serviço cristão, e um dos capítulos é esse. Se você tiver a oportunidade de ler, é bem fininho, dos irmãos Wiersbe, e eu indico a todos vocês. Fala dos 10 princípios poderosos para o serviço cristão, e ele fala sobre a autoridade, né? Ele diz que no reino de Deus, e ele fala excelentemente, a autoridade é submissão, né? A autoridade do ministério é a submissão. E Jesus, ele é o nosso maior exemplo disso. Lucas 2, versículo 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E agora, Lucas, ele resume toda a juventude de Jesus, né? Depois a gente vai ver ele já começando o seu ministério com 30 anos. Mas a gente sabe que nesses 18 anos, dos seus 12 aos 30, Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso quer dizer que ele cresceu fisicamente, ele cresceu intelectualmente, ele cresceu espiritualmente, em todas as áreas da sua vida, diante de Deus e dos homens. Diante de Deus e dos homens. Socialmente ele cresceu. E isso nos leva a algumas considerações. Jesus, ele cresceu em Nazaré, amadureceu na sua infância e juventude, né, em tudo sendo excelente. E as condições dele não eram as melhores, tá bom? Ele era uma criança assim como qualquer outra, e um jovem como qualquer outro.
Ele cumpriu todas as responsabilidades esperadas de um filho mais velho, inclusive a de ser o homem da casa depois que seu pai José morreu. Ele trabalhou na carpintaria do seu pai, sustentou a família, amou a Deus antes de todas as coisas e mostrou-se fiel em todas as coisas pequenas, até ele estar preparado para começar seu ministério. Então ele é um exemplo para todos nós, né? Jesus é o nosso maior exemplo. E se você considerar que a família que ele cresceu era uma família grande, numa cidade desprezada, com pais pobres, líderes religiosos corruptos, governantes opressores, numa sociedade de caos e medo, ele foi equilibrado em todas as áreas. Ele não negligenciou qualquer responsabilidade que lhe era devida. Ele priorizou a Deus, sabia ouvir e fazer as perguntas certas, aprendeu a trabalhar e ser obediente aos pais. E 18 anos mais tarde, nós vemos o Pai Celestial dizer essas palavras. Lucas 3:22, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então isso é um exemplo para nós, né? Um exemplo a ser seguido. Que o Senhor diga o mesmo de nós, né? Que não inventemos desculpas para não obedecer a Deus. Se nós queremos crescer em todas as áreas da nossa vida, nós temos que seguir os passos de Jesus. Confiar nas promessas de Deus, né? Ter fé nas promessas e obedecer à vontade do Pai. E a vontade de Deus é essa, que você ame o seu próximo como a si mesmo e faça ao outro aquilo que você espera que ele faça a você. É simples. Então, se a minha teologia ou a nossa teologia e o nosso relacionamento com Deus não nos guiar nessa verdade, é possível que essa teologia esteja errada, não é verdade? Se o que nós temos ouvido de Deus, se o que o nosso relacionamento com Deus não tem nos levado a amar o próximo como a nós mesmos, alguma coisa está errada aí. Ou nós não sabemos o que é ter Deus como Pai e nem Jesus como Senhor, ou tem algum ruído nessa comunicação que a gente precisa identificar o que é, né? Talvez algum pecado. E eu quero terminar com João 17:23, que diz o seguinte: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Gente, olha que lindo. Jesus, no capítulo 17 de João, ele faz essa oração, Pai, ele pede ao Pai, que eles, falando de nós, que cremos, sejamos levados à plena unidade. O que é essa unidade plena? Que nós possamos viver como se fôssemos um só, como se fôssemos um corpo só. E ele diz que se isso acontece, olha o resultado: o mundo vai saber que o Senhor me enviou, ou seja, o maior testemunho para o mundo sobre quem é Jesus, para o mundo ver Jesus e para o mundo receber o perdão, a graça de Jesus. O mundo vai olhar para quem? Para a igreja. E quando o mundo vê a unidade da igreja, o amor que nós temos uns pelos outros, o mundo vai saber, não, verdadeiramente Jesus é real. Jesus, o Pai enviou Jesus. E ele fala que não só saber que o Pai enviou, mas ele fala que os amaste como igualmente me amaste. Eles vão ver que Deus ama o pecador. E todo mundo vai querer fazer parte da família de Deus. Porque Jesus se tornou palpável, Jesus se tornou visível para eles. Então é isso, gente. A vontade de Deus para nós é que a gente possa crescer em unidade, crescer no amor. Isso significa que todas as diferenças devem cair por terra, porque afinal o que nos une é o que nós temos em comum. É Jesus Cristo e a nossa salvação nele. É a palavra de Deus. É isso que nos une. E nós devemos fazer todo o esforço para viver em plena paz nessa unidade. E aí o nome de Deus é glorificado. Aí Jesus é proclamado para o mundo todo, e as pessoas podem ver e provar do amor e do perdão do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor.